Encíclicas sobre o Rosário. Papa Leão XIII. Leão XIII foi o Papa número 256, cujo pontificado, um dos mais longos da história, se estendeu de 1878 a 1903. Os primeiros anos foram marcados pela fundação de diversos centros de estudos de filosofia e teologia, além das diversas encíclicas que contém aquilo que mais tarde se chamou de doutrina social da Igreja. Publicou ainda outras sobre o Santo Rosário. Supreme Apostolatus Officio. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. O auxílio de Maria nos males presentes da Igreja. 1. O ofício do Sumo Pontificado que nós exercemos e a dificílima condição dos tempos presentes, cada dia mais nos induzem e como que nos impelem a prover com tanto maior solicitude à tutela e à incolumidade da Igreja, quanto mais graves são as suas provações. Por isto, enquanto com todas as forças nos aplicamos a salvaguardar por todos os modos os direitos da Igreja e a prevenir e afastar os perigos que ou estão iminentes ou já rondam, sem trégua nos aplicamos a invocar os celestes auxílios, persuadidos de que só com estes a nossa obra e as nossas solicitudes poderão conseguir o êxito desejado. 2. Para este fim, nada consideramos mais eficaz e mais poderoso do que tornar-nos propícia pela devoção e pela piedade à grande Mãe de Deus, a Virgem Maria. De fato, mediadora, junto a Deus, da nossa paz e dispensadora das graças celestes, ela está sentada no céu, no mais alto trono de poder e de glória, para conceder o auxílio do seu patrocínio aos homens, que entre tantas penas e tantas lutas, fadigosamente caminham para a eterna pátria. Portanto, estando já agora próxima à anual solenidade, destinada a receber os inúmeros e assinalados benefícios concedidos ao povo cristão por meio do Santo Rosário de Maria, queremos que este ano todo o orbe católico, com particular devoção, dirija à Virgem Maria a mesma piedosa oração, a fim de que, pela sua intercessão, possamos ter a alegria de ver seu Filho aplacado e movido à compaixão das nossas misérias. Por tal motivo, julgamos bem, ó veneráveis irmãos, dirigir-vos esta carta, para que, conhecidas as nossas intenções, possais, com a vossa autoridade e com vosso zelo, estimular a piedade dos fiéis a corresponder-vos diligentemente. Poder e bondade de Maria. 3. Nos momentos de apreensão e de incerteza, foi sempre o primeiro e sagrado pensamento dos católicos o de recorrerem a Maria e de se refugiarem na sua maternal bondade. Isto demonstra a firmíssima esperança, antes a plena confiança, que a Igreja Católica, com toda razão, sempre depositou na Mãe de Deus. De fato, a Virgem Imaculada, escolhida para ser Mãe de Deus, e por isso mesma feita corredentora do gênero humano, goza junto a seu Filho de um poder e de uma graça tão grandes que nenhuma criatura, nem humana nem angélica, jamais pôde nem jamais poderá atingir uma maior. E visto como a alegria mais grata para ela é a de ajudar e consolar todo fiel, em particular que invoque o seu socorro, não pode haver dúvida de que ela muito mais prazerosamente deseja acolher antes que exulte em acolher os votos da Igreja toda. Intervenções de Maria na história da Igreja. 4. Mas esta ardente e confiante piedade para com a augusta Rainha do Céu foi posta em mais clara luz quando a violência dos erros largamente difundidos, ou a transbordante corrupção dos costumes, ou o assalto de inimigos poderosos pareceram pôr em perigo a Igreja militante de Deus. 5.
As memórias antigas e modernas e os sagrados fatos da Igreja relembram de uma parte as súplicas públicas e particulares e os votos elevados à Divina Mãe, e de outra parte os auxílios por meio dela obtidos e a tranquilidade e a paz pelo céu concedidas. Daí tiveram origem esses títulos insignes com que o povo católico a saúdaram: auxiliadora dos cristãos, socorredora e consoladora, dominadora das guerras, senhora das vitórias, pacificadora. Entre os quais é principalmente digno de menção o título tão solene do Rosário, que consagra à imortalidade os seus assinalados benefícios em favor da inteira família cristã. 6. Nenhum de vós, ó veneráveis irmãos, ignora quantas dores e quantas lágrimas, no fim do século XII, proporcionaram à Santa Igreja de Deus os hereges albigenses que, nascidos da seita dos últimos maniqueus, haviam infectado de perniciosos erros a França meridional e outras regiões do mundo latino. Espalhando em torno de si o terror das almas, eles tramavam estender o seu domínio pelos moticínios e pelas ruínas. Contra esses péssimos inimigos, Deus misericordioso suscitou, como vos é bem conhecido, um homem virtuosíssimo, o ínclito padre fundador da ordem dominicana. Insigne pela integridade da doutrina, por exemplos de virtude e pelos seus labores apostólicos, ele se preparou com intrépida coragem para travar as batalhas da Igreja Católica, confiando não na força das armas, mas, sobretudo, na daquela oração que ele, por primeiro, introduziu sob o nome do Santo Rosário e que diretamente, ou por meio de seus discípulos, divulgou depois por toda a parte. Visto como, por inspiração ou por impulso divino, ele bem sabia que com o auxílio desta oração, poderoso instrumento de guerra, os fiéis poderiam vencer e desbaratar os inimigos, e forçá-los a cessar a sua ímpia e estulta audácia. E é sabido que os acontecimentos deram razão à previsão. De fato, desde quando tal forma de oração, ensinada por São Domingos, foi abraçada e devidamente praticada pelo povo cristão, de um lado começaram a revigorar-se a piedade, a fé e a concórdia, e de outro foram por toda parte quebradas as manobras e as insídias dos hereges. Além disto, muitíssimos errantes foram reconduzidos à trilha da salvação e a loucura dos ímpios foi esmagada por aquelas armas que os católicos haviam empunhado para reprimir a violência. 7. A eficácia e o poder da mesma oração foi depois experimentada também no século XVI, quando as imponentes forças dos turcos ameaçavam impor a quase toda a Europa o jugo da superstição da barbárie. Nessa circunstância, o pontífice São Pio V, depois de estimular os soberanos cristãos à defesa de uma causa que era a causa de todos, dirigiu todo o seu zelo a obter que a poderosíssima Mãe de Deus, invocada por meio do Santo Rosário, viesse em auxílio do povo cristão. E a resposta foi um maravilhoso espetáculo, então, oferecido ao céu e à terra. Espetáculo que empolgou as mentes e os corações de todos. Com efeito, de um lado os fiéis, prontos a dar a vida e a derramar o sangue pela incolumidade da religião e da pátria, junto ao Golfo do Corinto, esperavam impávidos o inimigo. De outro lado, homens inermes, com a piedosa e suplicante falange, invocavam Maria e, com a fórmula do Santo Rosário, repetidamente a saudavam, a fim de que assistisse os combatentes até a vitória. E Nossa Senhora, movida por aquelas preces, os assistiu. Porquanto, havendo a frota dos cristãos travado batalha perto de Lepanto, sem graves perdas dos seus, desbaratou e matou os inimigos, e alcançou uma esplêndida vitória. Por este motivo, o Santo Pontífice, para perpetuar a lembrança da graça obtida,
decretou que o dia, aniversário daquela grande batalha, fosse considerado festivo em honra da Virgem das Vitórias, festa que depois Gregório XIII consagrou sob o título do Rosário. 8. Igualmente são conhecidas as vitórias alcançadas sobre as forças dos turcos durante o século passado, primeiramente perto de Timisoara, na Romênia, depois perto da ilha de Corfu, com 2 dias dedicados à Grande Virgem e após muitas preces a ela elevadas sob a forma do rosário. Esta foi a razão que levou o nosso predecessor, Clemente XI, a estabelecer que, com prova de gratidão, a Igreja toda celebrasse cada ano a solenidade do Santo Rosário. Louvores do Rosário. 9. Portanto, visto que os fatos demonstram o quanto esta oração é agradável à Virgem e o quanto é eficaz na defesa da Igreja e do povo cristão, em alcançar os divinos favores para os simples indivíduos e para a sociedade inteira, não há de causar nenhuma admiração que também outros nossos predecessores, com palavras de fervoroso encômio, se hajam aplicado a incrementá-la. Assim, Urbano IV afirmou que cada dia o povo cristão recebe novas graças por meio do rosário. Sisto IV proclamou que esta forma de oração é oportuna não só para promover a honra de Deus e da Virgem, mas também para afastar os perigos que o mundo nos prepara. Leão X disse-a: instituída contra os heresiarcas e contra o serpear das heresias. E Júlio III chamou-lhe ornamento da Igreja de Roma. Igualmente Pio V, falando dessa oração, disse que, ao difundir-se ela, os fiéis inflamados por aquelas meditações e afervorados por aquelas preces, começaram de repente a transformar-se em outros homens. As trevas das heresias começaram a dissipar-se, e mais clara começou a manifestar-se a luz da fé católica. Finalmente, Gregório XIII declarou que o rosário foi instituído por São Domingos para aplacar a ira de Deus e para obter a intercessão da bem-aventurada Virgem. O rosário e os males dos tempos presentes. 10. Movido por essas considerações e pelos exemplos dos nossos predecessores, julgamos asaz oportuno, nas presentes circunstâncias, ordenar solenes preces, a fim de que a Virgem Augusta, invocada por meio do Santo Rosário, nos impetre de Jesus Cristo, seu Filho, auxílios iguais às necessidades. 11. Bem vedes, ó veneráveis irmãos, as incessantes e graves lutas que trabalham a Igreja. Vedes que a moralidade pública e a própria fé, o maior dos bens e o fundamento de todas as outras virtudes, estão expostas a perigos sempre mais graves. Assim também vós não só conheceis a nossa difícil situação e as nossas múltiplas angústias, mas pela caridade que a nós tão estreitamente vos une, a sofreis juntamente conosco. Porém, o fato mais doloroso e mais triste de todos é que tantas almas, remidas pelo sangue de Cristo, como que arrebatadas pelo turbilhão desta época transviada, vão se precipitando numa conduta sempre mais depravada e se abismam na eterna ruína. Por isso, a necessidade do divino auxílio certamente não é menor hoje do que a que era sentida quando o grande Domingos, para curar as feridas da sociedade, introduziu a prática do rosário mariano. Iluminado do alto, ele viu claramente que para os males do seu tempo não havia remédio mais eficaz do que reconduzir os homens a Cristo, que é caminho, verdade e vida, mediante a frequente meditação da redenção por ele operada, e interpor junto a Deus a intercessão dessa Virgem, a quem foi concedido aniquilar todas as heresias. Por este motivo, ele dispôs a prática do rosário
de modo que fossem sucessivamente recordados os mistérios da nossa salvação, e a este dever da meditação se entremeasse como que uma mística coroa de saudações angélicas, intercaladas pela oração a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, pois, que andamos procurando um igual remédio para não diversos males, não duvidamos de que a mesma oração, pelo Santo Patriarca, introduzida com tão notável vantagem para o mundo católico, tornar-se-á eficacíssima para auxiliar também as calamidades dos nossos tempos. 12. Portanto, em consideração dessas razões, não somente exortamos calorosamente todos os cristãos a praticarem, sem se cansar, o piedoso exercício do rosário, publicamente ou em particular, nas suas casas e famílias, mas também queremos que todo o mês de outubro do ano em curso seja consagrado e dedicado à celeste Rainha do Rosário. Prescrições e privilégios para o mês de outubro. 13. Estabelecemos, pois, e ordenamos que em todo o mundo católico a solenidade de Nossa Senhora do Rosário seja este ano celebrada com particular devoção e com esplendor de culto. Ordenamos, além disso, que do dia 1º de outubro ao dia 2 do seguinte mês de novembro, em todas as igrejas paroquiais, e se os ordinários o julgarem vantajoso e conveniente, também nas outras igrejas e nas capelas dedicadas à Mãe de Deus, se recitem devotamente ao menos 5 dezenas do rosário, com acréscimo das ladainhas lauretanas. Depois, desejamos que quando o povo se reunir para tais orações, ou se ofereça o santo sacrifício da missa, ou se exponha solenemente o Santíssimo Sacramento, e no fim se dê aos presentes a bênção com a hóstia sacrossanta. 14. Vivamente aprovamos que as confrarias do Rosário, seguindo uma antiga tradição, façam solenes procissões pelas ruas da cidade em pública demonstração da sua fé. Mas onde, pela adversidade dos tempos, isso não for possível, não duvidamos de que tudo quanto, por este lado, for subtraído ao culto público, seja compensado por uma concorrência mais numerosa nas igrejas, e que o fervor da piedade se manifestará por uma prática mais diligente das virtudes cristãs. Em favor, pois, daqueles que executarem tudo quanto mais acima dispusemos, abrimos de bom grado os celestes tesouros da Igreja, a fim de que achem neles o estímulo e, ao mesmo tempo, o prêmio da devoção. Por isso, aqueles que, dentro do tempo estabelecido, participarem da pública recitação do Rosário, com as ladainhas, e orarem segundo a nossa intenção, concedemos para cada vez a indulgência de 7 anos e de 7 quarentenas. Queremos igualmente que tal benefício possam fruir aqueles que, impedidos por legítima causa de praticar em público o piedoso exercício, o praticarem em particular e orarem também segundo a nossa intenção. 15. Depois, àqueles que dentro do sobredito tempo, ao menos por 10 vezes, cumprirem a mesma prática, ou em público nas igrejas, ou por justos motivos nas suas casas, concedemos a indulgência plenária, desde que a piedosa prática somem-se a confissão e a comunhão. 16. Essa indulgência plenária das suas culpas, concedemo-la também a todos os que, na mesma solenidade da bem-aventurada Virgem do Rosário, ou num dos 8 dias seguintes, igualmente se aproximem do tribunal da penitência e da mesa do Senhor, em alguma igreja rezarem, segundo a nossa intenção, pelas necessidades da Santa Igreja. Esperanças do Sumo Pontífice. 17. Eia, pois, veneráveis irmãos, pelo zelo que tendes da honra de Maria e da salvação da sociedade humana, esforçai-vos por alimentar a devoção e por aumentar a confiança do povo para com a grande Virgem. Nós pensamos seja de atribuir-se a divino favor
O fato de, mesmo em momentos tão prozelosos para a Igreja como estes, haver se mantido sólida e florescente na maior parte do povo cristão a antiga veneração e piedade para com a Virgem Augusta. Mas agora esperamos que, incitados por estas nossas exortações e inflamados pelas vossas palavras, os fiéis se hão de colocar, com sempre mais ardente entusiasmo, sob a proteção e assistência de Maria, e continuarão a amar com crescente fervor a prática do rosário que nossos pais costumavam considerar não só como um poderoso auxílio nas calamidades, mas também como um distintivo honorífico da piedade cristã. A celeste padroeira do gênero humano acolherá benigna as humildes e unânimes preces que lhe dirigirmos, e complacente obter-nos-á que os bons se revigorem na prática da virtude, que os desviados caiam em si e se emendem, e que Deus, justo vingador das culpas, dobrando a misericórdia e a clemência, afaste os perigos e restitua ao povo cristão e à sociedade a tão desejada tranquilidade. 18. Confortados por esta esperança, com os mais ardentes votos do nosso coração, rogamos vivamente a Deus, pela intercessão daquela em quem Ele depositou a plenitude de todos os bens, que vos conceda a vós, veneráveis irmãos, as mais escolhidas e mais abundantes graças celestes, das quais é auspício e penhor a bênção apostólica, que de coração concedemos a vós, ao vosso clero e aos povos confiados aos vossos cuidados. Dado em Roma, junto de São Pedro, a 1 de setembro de 1883, sexto ano do nosso pontificado. Leão, pp. 13. Encíclica Superioriano. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Correspondência ao convite do ano passado. 1. O ano passado, como todos sabem, com uma encíclica nossa, dispusemos que durante todo o mês de outubro, em toda parte do orbe católico, se honrasse por meio do Santo Rosário a grande Mãe de Deus, para obter dela um eficaz socorro nas angústias de que a Igreja estava oprimida. Com isso, secundamos uma inspiração nossa e seguimos o exemplo dos nossos predecessores, os quais, nos tempos mais difíceis para a Igreja, tiveram o costume de, com aumentado ardor de piedade, recorrer à Virgem Augusta e de com fervorosa prece invocar-lhe o auxílio. 2. A solicitude e o consenso em secundar a nossa vontade foram tais por toda parte que se tornou evidente o quanto é intenso no povo cristão o espírito da religião e da piedade e o quanto é viva a confiança de todos no celeste auxílio de Maria Santíssima. Este fervor em professar a própria piedade e a própria fé trouxe certamente um grande conforto ao nosso coração, oprimido por tantas preocupações graves e por tantos males. Antes, deu-nos força para suportar, se Deus assim quiser, males ainda maiores. De fato, enquanto o espírito de oração se derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, nutrimos segura esperança de que um dia Deus se nos mostrará aplacado e de que, movido a compaixão pela sorte da sua Igreja, atenderá às orações elevadas pelos fiéis por meio daquela que ele quis, administradora das graças celestes. Cumpre perseverar na oração. 3. Portanto, visto ainda subsistirem as causas que, como já dissemos, nos impeliram o ano passado a estimular a piedade dos fiéis, julgamos nosso dever, veneráveis irmãos, exortar de novo este ano o povo cristão a perseverar na devoção do Santo Rosário para merecer a eficaz proteção da grande Mãe de Deus. Com efeito, se são tão obstinados os propósitos dos inimigos do cristianismo,
necessário se torna que não menor seja a constância dos seus defensores, tanto mais quanto o auxílio celeste e os benefícios de Deus frequentemente são fruto da nossa perseverança. E aqui torna-se oportuno evocar o exemplo daquela ilustre heroína em que era figurada a Virgem Maria, Judite, que conteve a impaciência dos judeus, os quais, na sua estultícia, queriam o seu arbítrio fixar a Deus o tempo para socorrer a cidade. Assim também deve ter-se presente o exemplo dos apóstolos, que esperaram o prometido dom supremo do Espírito Santo, unidos em perseverante e unânime oração, com Maria, mãe de Jesus. Motivos para recorrer a Maria. 4. Efetivamente, agora também se trata de um negócio bastante árduo e importante, isto é, de abater o poder do antigo e auspicíssimo inimigo, arrogante na sua força, de reivindicar a liberdade para a Igreja e para o seu chefe, de conservar e defender os fundamentos sobre os quais deve apoiar-se a segurança e o bem-estar da sociedade. Grande deve ser, por isso, nestes tempos tão lacrimosos para a Igreja, a solicitude de manter com piedosa diligência o santo costume do rosário. Sobretudo porque esta oração é composta de modo a evocar sucessivamente todos os mistérios da nossa salvação e, portanto, particularmente adequada para fomentar a piedade. 5. Depois, pelo que se refere à Itália, há, neste momento, uma extrema necessidade de implorar o eficacíssimo socorro da Virgem, dado que não só está iminente, mas já sobreveio uma inesperada calamidade. Queremos aludir à peste asiática que, transpondo por vontade de Deus os confins que a natureza parecia haver-lhe fixado, invadiu os portos mais frequentados da costa francesa e dali as zonas limítrofes da Itália. 6. Devemos, pois, buscar refúgio em Maria, naquela quem, com razão, a Igreja chama Virgem Salutífera, Auxiliadora, Libertadora, para que ela queira trazer-nos benevolamente o socorro invocado mediante a mais agradável das orações e afastar de nós o impuro contágio. Disposições e indulgências para a recitação do Rosário. 7. Por tal motivo, aproximando-se o mês de outubro, em que o orbe católico celebra a festa de Nossa Senhora do Rosário, deliberamos renovar neste ano todas as prescrições do ano passado. 8. Portanto, decretamos e ordenamos que a partir de 1º de outubro até 2 de novembro seguinte, em todas as igrejas paroquiais e nos oratórios públicos dedicados à Mãe de Deus, ou mesmo nos outros, a juízo do ordinário, seja diariamente recitadas ao menos 5 dezenas do rosário com as ladainhas. E se o rosário se recitar pela manhã, celebre-se ao mesmo tempo a Santa Missa. Se em vez disso se recitar de tarde, exponha-se o Santíssimo Sacramento à adoração dos fiéis e, portanto, dê-se aos presentes a bênção. Além disso, é nosso desejo que, onde a isso se não opuserem as leis civis, para incremento da piedade pública, as confrarias do Santo Rosário saiam pelas ruas em procissão solene. 9. Depois, a fim de que os celestes tesouros da Igreja fiquem à disposição da piedade cristã, renovamos as simples indulgências já concedidas o ano passado, isto é, a todos os fiéis que nos dias estabelecidos participarem da pública recitação do Rosário e orarem segundo a nossa intenção, como também àqueles que, por legítimo impedimento, o recitarem em particular, concedemos para cada vez a indulgência de 7 anos e de 7 quarentenas. Além disto, concedemos a indulgência plenária aos que, em dito período, confessados e comungados, recitarem ao menos por 10 dias
o rosário do modo supraindicado, na igreja ou, por justo motivo, em casa. Em terceiro lugar, concedemos também esse pleníssimo perdão das culpas e remissão das penas a todos os que, no dia da festa do Rosário, ou na oitava, com a alma purificada, participarem do divino banquete, orando em alguma igreja, a Deus e a sua Mãe Santíssima, segundo a nossa intenção. 10. Querendo, enfim, atender àqueles que vivem no campo e que durante o mês de outubro estão particularmente empenhados no trabalho dos campos, consentimos que, a juízo dos ordinários, eles adiem para os meses seguintes, de novembro e dezembro, as piedosas práticas supraestabelecidas e que possam igualmente lucrar as indulgências anexas ao mês de outubro. As esperanças do Papa. 11. Não duvidamos, veneráveis irmãos, de que os nossos cuidados não estejam em via de ser coroados de frutos abundantes, e opimos, mormente se Deus, com o dom das suas graças, fizer crescer o que nós plantamos e vós regastes. Por outro lado, estamos certos de que o povo cristão prestará ouvido à autoridade apostólica com o mesmo fervor de fé e de piedade de que deu esplêndido testemunho no ano passado. Assim, fazemos votos para que a celeste padroeira, invocada mediante a oração do Rosário, nos seja propícia e nos obtenha que, eliminadas as divergências de opiniões e estendida a religião de Cristo a todas as partes da terra, a Igreja alcance o suspiro da tranquilidade. Como penhor deste benefício, de todo o coração, concedemos a bênção apostólica a vós, ao vosso clero e ao povo confiado ao vosso ministério. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 30 de agosto de 1884, 7º ano do nosso pontificado. Leão, pp. 13. Encíclica Octobre Mense. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Convite ao Rosário. 1. Ao aproximar-se o mês de outubro, já agora consagrado à Beatíssima Virgem, é para nós coisa sumamente grata relembrar as solícitas recomendações que nos anos precedentes vos dirigimos, ó veneráveis irmãos, a fim de que em toda parte os fiéis, impelidos pelo vosso zelo autorizado, se volvessem com reavivada piedade para a grande Mãe de Deus, para a poderosa auxiliadora do povo cristão. A ela, recorrendo suplicantes, durante o mês inteiro, com o rito do Santo Rosário, rosário que a Igreja habitualmente usou e divulgou, sobretudo nos tempos mais tempestuosos, e sempre com o desejado êxito. 2. Temos a peito manifestar-vos também este ano o mesmo desejo e renovar-vos a mesma exortação. Impele-nos a isto urgentemente, e a isso nos estimula o nosso amor à Igreja, cujas angústias, antes que se aligeirarem, crescem cada dia mais em número e aspereza. Males que afligem a Igreja. 3. A todos são conhecidos os males que nós deploramos. A luta desapiedada contra os sagrados e intangíveis dogmas que a Igreja guarda e transmite. A zombaria da integridade da virtude cristã que a Igreja defende. A trama de calúnias de mil modos urdidas. O ódio fomentado contra a sagrada ordem dos bispos e principalmente quanto o Romano Pontífice. Os ataques dirigidos com a mais impudente audácia e a criminosa impiedade contra a própria divindade de Cristo, no intuito de extirpar pelas raízes e de destruir a obra divina da redenção, que força alguma poderá jamais destruir nem cancelar. 4. Esses ataques não são certamente
uma novidade para a Igreja militante. Porquanto, depois do aviso dado por Cristo aos apóstolos, ela sabe que, para instruir os homens no caminho da verdade e guiá-los à salvação eterna, ela deve todo dia descer a campo e travar combate. E na realidade, nos séculos, ela sempre lutou intrepidamente até o martírio, considerando como sua precípua alegria e glória o poder unir o seu sangue ao do seu fundador, no qual está depositada a segura esperança da prometida vitória. 5. Por outra parte, entretanto, não podemos ocultar-nos o profundo senso de tristeza que penetra os melhores ante esta contínua tensão de batalha. De fato, é motivo de imensa tristeza ver o grande número dos que, pela perversidade dos erros e por esta insolente atitude contra Deus, são arrastados para longe e impelidos para o abismo. O grande número dos que, pondo no mesmo plano todas as formas de religião, pode-se dizer que já estão na iminência de abandonar a fé divina. O número notável dos que são cristãos só de nome e não cumprem os deveres da sua fé. E ainda mais nos aflige, nos atormenta o ânimo, o considerarmos que a causa principal de tais ruinosos e deploráveis males está na exclusão completa da Igreja das ordenações sociais, enquanto de propósito se hostiliza a sua salutar influência. E nisto é de reconhecer um grande e merecido castigo de Deus, o qual cega miseravelmente as nações que se afastam dele. A necessidade da oração. 6. Este estado de coisas mostra, com evidência sempre maior, o quanto é necessário que os católicos orem e supliquem a Deus com fervor e perseverança, sem nunca cessar. 1 Timóteo 5,17. E não somente em particular, porém ainda mais em público. Reunidos nos sagrados templos, conjurem Deus a se dignar, na sua infinita bondade, de livrar a sua Igreja dos homens insolentes e malvados, 2 Timóteo 3,2, e a reconduzir os povos ao caminho da salvação e da razão, na luz e no amor de Cristo. 7. Espetáculo incrível e maravilhoso. Enquanto o mundo percorre o seu caminho tormentoso, fiado nas suas riquezas, na sua força, nas suas armas e no seu engenho, a Igreja, com passo veloz e seguro, atravessa os séculos, depositando a sua confiança somente em Deus, a quem, de dia e de noite, ergue o olhar e estende as mãos súplices. Porque, embora na sua prudência não desdenhe os socorros humanos, que pela bondade divina os tempos lhe oferecem, todavia, não é nestes meios que ela deposita sua principal esperança, mas sim na oração, coletiva e insistente, elevada ao seu Deus. Nesta fonte, ela alimenta e fortifica a sua vida, porque elevando-se, mediante a oração assídua, acima das vicissitudes humanas e mantendo-se constantemente unida a Deus, é-lhe dado viver, plácida e tranquila, da própria vida de Cristo. E nisto ela é fiel imagem de Cristo, a quem o horror dos tormentos, sofridos pelo nosso bem, nada diminuiu, nem tirou da beatíssima luz e da felicidade que lhe são próprias. Exemplos de oração na Sagrada Escritura. 8. Este grande ensinamento do cristianismo sempre foi escrupulosamente praticado pelos cristãos dignos deste nome. Quando a Igreja ou a quem lhe regia os supremos destinos estava iminente algum perigo, mercê da perfídia e da violência dos homens perversos, então com maior insistência e frequência elevavam os cristãos suas preces a Deus. 9. De tal costume, achamos luminoso exemplo nos fiéis da Igreja nascente, exemplo digno de ser proposto à imitação de todos os pósteros. Pedro, vigário de Cristo,
pontífice supremo de toda a Igreja, por ordem do ímpio Herodes, fora lançado no cárcere e destinado à segura morte. Ninguém estava em condições de lhe levar auxílio para o subtrair àquele perigo. Mas não faltava esse auxílio único que a devota oração sabe obter de Deus. Como nos testemunha a Sagrada Escritura, a Igreja elevava a Deus fervorosíssimas preces por ele. Mas a Igreja fazia a Deus contínuas preces por ele. Atos 12:5. E tanto mais ardente se tornava o empenho da sua oração, quanto mais grave era a angústia que eles experimentavam por aquela desventura. Todos sabem que essas preces foram atendidas. Antes, todos os anos o povo cristão celebra sempre com agradecida alegria a lembrança da miraculosa libertação de São Pedro. 10. Outro exemplo, ainda mais luminoso, antes divino, dá-no-lo próprio Cristo, que se propusera encaminhar e formar na perfeição a sua Igreja, não só com os novos preceitos, mas também com a sua vida. Durante o curso de toda a sua vida, ele se dedicara muito frequente e longamente à oração. Mas, nas suas horas supremas, quando no horto de Getsêmani a sua alma foi invadida de uma angústia imensa e oprimida por uma tristeza mortal, ele não somente orava, porém orava mais intensamente. Lucas 22:43. E isto ele fez não só para si, pois, como Deus, nada podia temer e de nada precisava, mas fê-lo para a nossa vantagem e para a vantagem da sua Igreja, cujas futuras orações e futuras lágrimas, desde então, ele generosamente fazia suas, tornando fecundas umas e outras com a sua graça. Maria, mediadora de todas as graças. 11. Mas depois que, por virtude do mistério da cruz, foi realizar a salvação do gênero humano, e depois que, com o triunfo de Cristo, a Igreja foi plenamente constituída, dispensadora da sua salvação, desde então a providência preparou e estabeleceu para este novo povo uma ordem nova. 12. As disposições da divina sabedoria devem ser olhadas com profunda veneração. O Filho eterno de Deus, querendo assumir a natureza humana para redimi-la e nobilitá-la, e, portanto, para contrair um místico consórcio com o gênero humano, não deu cumprimento a este seu desígnio, senão depois de obter o livre consentimento daquela que fora designada para sua mãe e que, em certo sentido, representava todo o gênero humano. Segundo a célebre e veracíssima sentença do Akinati, por meio da Anunciação, guardava-se o consentimento da Virgem em nome e em representação de toda a natureza humana. Suma Teológica 3a. Por consequência, pode-se com toda verdade e rigor afirmar que, por divina disposição, nada nos pode ser comunicado do imenso tesouro da graça de Cristo. Sabe-se que a glória e a verdade vierem de Jesus Cristo. João 1,17. Senão por meio de Maria. De modo que, assim como ninguém pode achegar-se ao Pai Supremo, senão por meio do Filho, assim também, ordinariamente, ninguém pode achegar-se a Cristo, senão por meio de sua mãe. 13. Quanta sabedoria e misericórdia resplandece nesta disposição da divina providência. Que compreensão da debilidade e fragilidade humana. De fato, nós cremos na infinita bondade de Cristo e por ela lhe rendemos louvor. Mas também cremos na sua infinita justiça e desta temos temor. Sentimos uma profunda gratidão pelo amor do Salvador, que por nós deu generosamente o seu sangue e a sua vida, mas ao mesmo tempo tememo-lo no seu caráter de juiz inexorável. Apreensivos pela consciência dos nossos pecados, precisamos por isto de um intercessor e de um patrono, que de um lado goze de alto grau do favor divino
e de outro seja de ânimo tão benévolo que a ninguém recuse o seu patrocínio, nem mesmo aos mais desesperados, e ao mesmo tempo infunda confiança na divina clemência àqueles que abatidos jazem no desconforto. Mãe de Deus e Mãe dos homens. 14. Pois bem, essa eminentíssima criatura é justamente Maria. Certamente ela é poderosa, porque é Mãe de Deus onipotente. Porém, o que é mais consolador é amorosa, de uma extrema benevolência, de uma indulgência sem limites. Tal nola deu o próprio Deus, que, havendo-a escolhido para a mãe de seu unigênito, infundiu-lhe, por isso mesmo, sentimentos requintadamente maternos, capazes somente de bondade e de perdão. Tal nola mostrou Jesus, quer quando consentiu em ser sujeito e obedecer a Maria como um filho à sua mãe, quer quando, do alto da cruz, confiou às suas amorosas solicitudes todo o gênero humano na pessoa do discípulo de João. Tal, enfim, se mostrou ela mesma quando, acolhendo generosamente a pesada herança que lhe deixava seu filho moribundo, desde aquele momento começou a cumprir para com todos os seus deveres de mãe. O recurso a Maria na tradição cristã. 15. Este plano de terna misericórdia, executado por Deus em Maria e ratificado por Cristo com a sua última vontade, foi desde o início compreendido com imensa alegria pelos santos apóstolos e pelos primeiros fiéis. Foi compreendido e ensinado pelos venerandos padres da Igreja, foi concordemente compreendido em todos os tempos pelo povo cristão. E mesmo quando a tradição e a literatura se calassem, esta verdade seria igualmente atestada com grandíssima eloquência pela voz que irrompe do coração de cada cristão. Sem uma fé divina, não se explicaria o imperioso impulso que nos impele e docemente nos arrasta para Maria. O vivo desejo, ou melhor, a necessidade que sentimos de procurar refúgio na proteção e no auxílio daquela a quem podemos confiar plenamente os nossos projetos e as nossas ações, a nossa inocência e o nosso pensamento, os nossos tormentos e as nossas alegrias, as nossas preces e os nossos votos, em suma, todas as nossas coisas. A doce esperança e a confiança, por nós nutridas, de que aquilo que seria menos aceito a Deus, porque apresentado por nós, indignos pecadores, poderá tornar-se-lhe agradabilíssimo, se o confiarmos à sua Mãe Santíssima. Quanto mais a alma se alegra com a verdade e suavidade destes pensamentos, outro tanto se entristece por causa daqueles que, privados da fé divina, não honram Maria, antes não a consideram nem mesmo como mãe. E ainda mais se entristece o nosso coração por causa daqueles que, embora participantes da Santa Fé, ousam acusar os bons de excessivo e exagerado culto para com Maria, ofendendo com isso grandemente a piedade filial. 16. Portanto, no meio da tempestade de males que tão duramente atormentam a Igreja, todos os devotos filhos desta mesma Igreja veem claramente que urgente dever têm de orar insistentemente a Deus Onipotente e, sobretudo, de que modo devem aplicar-se a isto para que as suas preces tenham máxima eficácia. Seguindo o exemplo de nossos piedosíssimos pais e antepassados, recorramos a Maria, nossa Santa Rainha, e concordemente supliquemos a Maria, Mãe de Jesus Cristo e Mãe nossa. Mostra-te, nossa Mãe, e por meio de ti acolha nossas preces aquele que nascido para nós quis ser teu filho. Da Sagrada Liturgia. Excelência do Rosário. 17. Ora, como quer que, entre as diversas formas e maneiras de honrar a Divina Mãe, são de preferir aquelas que por si mesmas são julgadas mais excelentes e a ela mais agradáveis,
apraz-nos expressamente apontar e vivamente recomendar o Santo Rosário. A este modo de orar foi dado, na linguagem comum, o nome de coroa, porque ela também recorda, num feliz enredo, os grandes mistérios de Jesus e de Maria, as suas alegrias, as suas dores, os seus triunfos. Se os fiéis meditarem e contemplarem devotamente, na ordem devida, esses augustos mistérios, aurirão deles um admirável auxílio, quer em alimentar a sua fé e em preservá-la da ignorância e do contágio dos erros, quer em elevar e fortalecer o vigor do seu espírito. De efeito, por esse modo, o pensamento e a memória de quem reza são a luz da fé, atraídos com suavíssimo ardor para estes mistérios. Neles, concentrados e imersos, nunca se cansarão de admirar a obra inenarrável da redenção humana, levada a efeito a tão caro preço e com uma sucessão de tão grandes acontecimentos. E diante dessas provas da divina caridade, a alma se inflamará de amor e de gratidão, consolidará e aumentará a sua esperança, e avidamente visará a recompensa celeste preparada por Cristo para aqueles que se lhe houverem unido pela imitação dos seus exemplos e pela participação das suas dores. E enquanto isso, com os lábios se pronunciam as orações ensinadas pelo próprio Cristo, pelo anjo Gabriel e pela Igreja. Orações tão cheias de louvores e de salutares aspirações não poderão ser repetidas e continuadas na sua vária e determinada ordem, sem produzirem sempre novos e suaves frutos de piedade. Origem e glórias do Rosário. 18. Que, pois, a própria Rainha do Céu haja ligado a esta oração uma grande eficácia, demonstra o fato de haver ela sido instituída e propagada pelo ínclito São Domingos, por impulso e inspiração dela, em tempos especialmente tristes para a causa católica e bem pouco diferentes dos nossos, e instituída como instrumento de guerra eficacíssima para combater os inimigos da fé. 19. Com efeito, a seita herética dos albigenses, ora sorrateira, ora abertamente, invadira numerosas regiões. Espantosa descendência dos maniqueus, repetia ela os monstruosos erros destes e renovava as suas hostilidades, as suas violências, o seu ódio profundo contra a Igreja. Contra esta turba tão perniciosa e arrogante, já agora pouco ou nada se podia contar com os auxílios humanos, quando o socorro veio manifestamente de Deus por meio do Rosário de Maria. Assim, graças à Virgem, gloriosa e debeladora de todas as heresias, as forças dos ímpios foram abatidas e quebradas, e a fé de muitíssimos ficou salva e intacta. E pode-se dizer que semelhantes fatos se verificaram no seio de todos os povos. Quantos perigos conjurados! Quantos benefícios alcançados! A história antiga e moderna aí está para o demonstrar com os mais luminosos testemunhos. Difusão e vitalidade do Rosário. 20. Porém, outra prova evidente também nos é fornecida pelo fato de, apenas instituída a oração do Rosário, haver-se a sua prática em brevíssimo tempo propagado por toda parte, entre toda classe de pessoas. E, de feito, se é verdade que o povo cristão tem achado diversas formas e títulos insígnes para honrar a Mãe de Deus, que sozinha se eleva entre todas as criaturas, por tantas excelsas prerrogativas, todavia é inegável que os fiéis sempre amaram de modo todo particular o título do Rosário. Isto é, essa maneira de orar que é considerada como a senha da nossa fé e o compêndio do culto a ela devido. E tem-na praticado particularmente e em público, no interior das casas ou no seio das famílias,
instituindo confrarias, consagrando altares, promovendo solenes procissões, convencidos de que, de nenhum outro modo, poderiam melhor honrar as suas festas e merecer o seu patrocínio e as suas graças. 21. Nem passe em silêncio um fato que focaliza uma particular providência de Nossa Senhora acerca do Rosário. E é este: quando, com o correr do tempo, no seio de algum povo, pareceu enfraquecer-se o gosto pela piedade e relaxar-se também a prática dessa oração, mal se desenhou, pelo lado do Estado, algum gravíssimo perigo, ou se apresentou qualquer necessidade pública. Por voto unânime, foi a prática do rosário, de preferência a outras manifestações religiosas, que foi, como que por encanto, revocada a uso e recolocada no seu lugar de honra com geral benefício. E desta asserção não se faz mister em buscar as provas no passado, porque temos ao alcance da mão uma insigne nos nossos dias. Como dissemos desde o princípio, estes nossos tempos são cheios de amargura para a Igreja de Deus e ainda mais para nós, chamado pela providência divina a governá-la. Ora, justamente nestes tempos é que nos é dado notar e admirar, em toda parte do orbe católico, um fervoroso despertar na prática e na devoção do rosário. E, visto que este fato, antes que a diligência humana, se deve efetivamente atribuir a Deus, que dirige e conduz os homens, isto consola e levanta o nosso ânimo, enchendo-o de grande confiança em que, pela intercessão de Maria, a Igreja poderá alcançar novos e mais extensos triunfos. Como se deve orar? 22. Há alguns que creem nas coisas que havemos relembrado, mas depois, quando não haver sido ainda alcançada nada daquilo que se esperava, e em primeiro lugar a paz e a tranquilidade da Igreja, antes vendo a situação tornar-se sempre mais ameaçadora, como que cansados e desconfiados, diminuem a assiduidade e o ardor da sua oração. Mas estes deveriam, em primeiro lugar, refletir e fazer com que as orações por eles dirigidas a Deus sejam dotadas dos requisitos que, segundo o preceito de Cristo, Senhor nosso, são necessários. E depois, se as suas orações fossem realmente tais, deveriam eles, além disso, considerar que é coisa digna e culposa o querer fixar a Deus o momento e o modo de vir em nosso socorro, a Deus que não nos deve nada. Tanto que, quando Ele atende a quem lhe ora, e quando coroa os nossos méritos, na realidade não coroa outra coisa, senão os seus próprios dons. Santo Agostinho, Epístola 194. E quando não secunda os nossos desejos, comporta-se providencialmente como um bom pai para com seus filhos, o qual tem piedade da estultícia destes, e olha sempre a sua verdadeira utilidade. A oração pela Igreja e a oração da Igreja. 23. Mas Deus acolhe benignamente e atende às orações que, amparadas pela intercessão dos santos, devotamente lhe erguemos para torná-lo propício à Igreja. Seja quando, para a sua Igreja, pedimos os bens mais altos e eternos, seja quando pedimos bens importantes e temporais, mas, em todo caso, úteis àqueles. Com efeito, a tais orações adita valor e imensa eficácia, com suas orações e seus méritos, nosso Senhor Jesus Cristo, que amou a Igreja e deu-se a si mesmo por ela, com o fim de santificá-la, para fazer aparecer diante de si mesmo gloriosa a Igreja. Efésios 5, 25, 27. Ele que lhe é o Pontífice Supremo, Santo e Inocente, sempre estando vivo para poder interceder por nós. Ele que, nas suas orações e súplicas, crêmo-lo por fé divina, sempre consegue o seu intento.
24. Portanto, no que diz respeito aos interesses da Igreja, é sabido que as mais das vezes ela deve lutar com adversários formidáveis por ódio e poder. E sobejas vezes deve ela doer-se de que pelos seus inimigos lhe sejam arrancados os seus bens, limitada e oprimida a sua liberdade, atacada e desprezada a sua autoridade, e, em suma, infligidos danos e violências de todo o gênero. E, se nos perguntarem por que razão a maldade destes não chega ao cúmulo da injustiça que eles se propõem e se esforçam por atingir, e de outra parte, por que razão a Igreja, mesmo no meio de tantas vicissitudes, refulge sempre, conquanto de modos diversos, da mesma grandeza e da mesma glória, e continua a progredir, justo é atribuir à verdadeira causa de um e de outro fato o poder da oração unânime da Igreja. Não podendo humanamente explicar-se como a iniquidade, mesmo tão descarada, seja contida dentro dos limites tão estreitos, ao passo que a Igreja, embora mantida em opressão, alcança, sem embargo, tão esplêndidos triunfos. E isto parece ainda mais evidente no campo desses bens de que a Igreja se serve para conduzir os homens à posse do bem supremo. Visto haver ela nascido justamente para esta missão, a sua oração deve ter uma grande eficácia em obter que se cumpra perfeitamente sobre os homens o desígnio da providência e misericórdia de Deus. De modo que, quando os homens oram com a Igreja e por meio da Igreja, em definitivo, impetram e obtêm aquilo que, desde a eternidade, Deus Onipotente dispusera a conceder. São Gregório Magno. Os milagres da oração. 25. Neste mundo, a mente humana falha em face dos excelsos planos da divina providência. Mas dia virá em que o próprio Deus, na sua grande bondade, nos manifestará as causas e o enredo dos acontecimentos, e então aparecerá claramente que poderosa eficácia de impetração teve nesta ordem de coisas o dever da oração. Então ver-se-á que foi justamente por virtude da oração que muitos, mesmo em meio à grande corrupção do mundo depravado, se conservaram puros e isentos de toda a contaminação de carne e de espírito, realizando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Que outros, quando estavam a ponto de ceder ao mal, não somente se contiveram, mas do perigo e da tentação tiraram o acréscimo de virtude. Que outros, já derrubados por um estímulo interior, foram impelidos a levantar-se e a lançar-se no amplexo de Deus misericordioso. 26. Por isto nós conjuramos todos a quererem meditar atentamente essas verdades, a não se deixarem seduzir pelos ardis do antigo inimigo, a nunca abandonarem por motivo algum a prática da oração. Antes os exortamos a perseverarem nela, sem nunca se cansarem. E, em primeiro lugar, lembre-se de implorar o mais alto de todos os bens, a salvação eterna de todos, a incolumidade da Igreja. Depois disto, poderão invocar de Deus os outros bens, que concernem a prosperidade temporal, contanto que sejam resignados à sua justíssima vontade e que, atendidos ou não nas suas orações, saibam render-lhe graças como ao mais benfazejo dos pais. Por último, recomendamo-lhes orarem com este espírito de religião e de piedade que sempre convém quando se trata com Deus, como costumavam fazer os santos e como fazia o nosso próprio Redentor e Mestre, com fortes gritos e lágrimas. Hebreus 5:7. Com a oração, a mortificação. 27. A esta altura, a dor e o afeto de pai impelem-nos a implorar de Deus, doador de todos os bens, para todos os filhos da Igreja, não somente o espírito da oração, mas também o da mortificação. Isto fazendo de todo o coração. Nós exortamos todos, com a mesma solicitude, a praticarem esta virtude
tão estreitamente unida à outra. Porquanto, se a oração conforta a alma, robustece-a e eleva às coisas celestes, a mortificação habitua-nos a dominar-nos a nós mesmos e especialmente o corpo, que por motivo de antiga culpa é o mais perigoso inimigo da razão e da lei evangélica. Há entre estas virtudes, como é evidente, um nexo indissolúvel. Elas se ajudam reciprocamente e juntas tendem ao mesmo fim, que é o de desapegar o homem, nascido para o céu, das coisas caducas deste mundo, para elevá-lo quase a uma celeste intimidade com Deus. Ao contrário, aquele que tem o ânimo aceso pelas paixões e amolecido pelos prazeres, tem náusea das alegrias celestes que nunca experimentou. A sua oração não passa de uma voz fria e lânguida, certamente indigna de ser escutada por Deus. O exemplo dos santos. 28. Temos sob os olhos os exemplos de mortificação a nós deixados pelos santos. Pois bem, era justamente esse espírito de mortificação que tornava aceitas a Deus as suas orações. Tanto que, como nos atesta a história sagrada, eles tiveram até mesmo o poder de operar milagres. Esses santos eram assíduos em regular e refrear a mente, o coração e as paixões. Submetiam-se sempre com grande docilidade e humildade à doutrina de Cristo, aos ensinamentos e aos preceitos da sua Igreja. Nada queriam, nada recusavam, sem antes haver sondado a vontade de Deus. Nas suas ações, não se propunham outro escopo senão a maior glória de Deus. Continham e reprimiam energicamente os apetites da carne, tratavam o próprio corpo duramente sem piedade, e por amor da virtude, abstinham-se até mesmo das coisas por si mesmas lícitas. Assim podiam com razão aplicar a si mesmos as palavras que o apóstolo Paulo dizia de si. Já que nossa cidadania é nos céus, Filipenses 3:20. E pela mesma razão, as suas orações eram tão eficazes em lhe tornar Deus propício e benigno. Necessidade da penitência. 29. Certamente, nem a todos é dada a possibilidade, nem todos têm a obrigação de fazer o mesmo, mas cada um é obrigado, segundo o seu poder, a mortificar a sua vida e os seus costumes. Exige-o a justiça divina, a qual é dada estrita satisfação das culpas cometidas. E é preferível dar esta satisfação, enquanto se está em vida, com penitências voluntárias, porque assim também se tem o mérito da virtude. Além disto, já que nós todos estamos unidos e vivemos no corpo místico de Cristo, que é a Igreja, daí se segue, consoante São Paulo, que tal como os gozos, assim também as dores de um membro são comuns a todos os outros membros. Quer dizer que os irmãos cristãos devem ir voluntariamente em auxílio dos outros irmãos nas suas enfermidades espirituais ou corporais, e na medida em que estiver em seu poder, cuidar da cura deles. Os membros tenham a mesma solicitude um com os outros, e se um membro sofre, sofrem com ele todos os membros. Ou se tem glória um membro, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e particularmente sois membros deste. 1 Coríntios 12, 25, 27. Nesta prova que a caridade nos pede, de expiarmos as culpas de outrem, a exemplo de Jesus Cristo, que com imenso amor deu a sua vida para redimir todos do pecado, está esse grande vínculo de perfeição que une estreitamente os fiéis entre si, com os santos e com Deus. 30. Em suma, o espírito da santa mortificação é tão vário, industrioso e extenso, que qualquer um, desde que animado de piedade e de boa vontade, pode praticá-lo com muita frequência e sem esforço excessivo. Exortações e esperanças. 31. Depois do que até aqui expusemos, não nos resta, veneráveis irmãos, senão esperar dos nossos avisos
e das nossas exortações o êxito mais consolador. E de fato esperamos da vossa singular e profunda piedade para com a augusta Mãe de Deus, da vossa solicitude e do vosso zelo pelo rebanho a vós confiado. E já a nossa alma se alegra em prever frutos felizes e abundantes, como aqueles que os católicos souberam colher da sua notável piedade para com Maria. Que, pois, graças aos vossos convites, às vossas recomendações e ao vosso exemplo, os fiéis, especialmente no próximo mês, acorram e se reúnam em torno dos altares, solenemente ornados da augusta Rainha, da benigníssima Mãe, e com coração filial lhe entreteçam e lhe ofereçam místicas coroas com a recitação a ela tão grata do Rosário. De nossa parte, confirmamos e ratificamos não só as prescrições, já outras vezes dadas a propósito, mas também as sagradas indulgências já concedidas. Oh, como será belo e vantajoso o espetáculo de milhões de fiéis que em todo o orbe católico, nas cidades, nas aldeias, nos campos, em terra e no mar, fundindo juntos os seus louvores e as suas preces, os seus pensamentos e as suas vozes, saudarem a todas as horas do dia Maria, invocarem Maria, e tudo esperarem de Maria. Roga-lhe todos com confiança, queira ela obter de seu filho que as nações transviadas voltem às instituições e aos princípios cristãos, nos quais assenta a base do bem-estar público e da qual jorram os benefícios da desejada paz e da verdadeira felicidade. Porém, ainda mais insistentemente, lhe peçam aquilo que deve estar no ápice dos desejos de todos os bons, ou seja, a liberdade da Igreja e a pacífica posse desta liberdade, de que ela não se serve senão para proporcionar aos homens o bem supremo. Desta liberdade, nem indivíduos, nem estados sofreram jamais dano algum. Antes, dela auriram sempre inúmeros inestimáveis benefícios. 32. Finalmente, veneráveis irmãos, que pela intercessão da Rainha do Rosário, Deus vos conceda os favores e as graças celestes, das quais possais aurir, em sempre maior abundância, auxílio e força para cumprirdes santamente os deveres do vosso ministério pastoral. E delas seja penhor e auspício a bênção apostólica que de coração concedemos a vós, ao vosso clero e ao povo confiado aos vossos cuidados. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 22 de setembro de 1891, 14º ano do nosso pontificado. Leão pp. 13.